muito boa noite a todos, aqueles que presentes estão, a casa de Eurípides, aqueles outros que mais adiante nos assistirão através das mídias, que nossas primeiras palavras possam ser sempre de gratidão profunda a Deus, aos bons espíritos, pela oportunidade que nos confere de uma casa espírita, em nosso caso séria e organizada como esta. Conta a tradição da industrialização brasileira que em torno da década de 70 passava o estado de São Paulo, assim como posteriormente outros mais, inclusive o nosso, Rio de Janeiro, por um momento marcante da chegada de multinacionais. E aquelas multinacionais vinham justamente procurando a aceleração do crescimento que se dava naquele período de planificação da economia junto aos Estados Unidos, que dominavam o poder bélico econômico de todo o mundo. E, particularmente no interior de São Paulo, uma dessas multinacionais estendeu a sua produção de pasta de dente. E ali estabeleceram, então, uma linha dessas que percebemos nas televisões e outros de mais perto um pouco, onde são produzidas milhares e milhares de itens para o nosso consumo posterior. E houve lá, depois de 3 ou 4 anos de trabalho firme no interior de São Paulo, um problema que se repetia em torno do produto final que eles ofereciam aos mercados. De cada 100 a 150 pastas, 10 ou 15, ou seja, 10% da produção, particularmente nesse momento, 10 a 15% da produção, chegava à prateleira a caixinha de papelão vazia. Por uma falha no processo, em algum momento, aquela caixinha ela não era preenchida pelo tubo da pasta de dente. E aí pesquisou-se daqui para lá, avaliou-se aonde poderia se mexer no processo, e nenhuma conclusão se chegou, até que houve, então, numa reunião de direção, a ideia brilhante de se contratar uma consultoria. Então vieram 2 ingleses da Europa, trazendo o seu conhecimento, e durante 3 meses, após um investimento de 5 milhões de dólares à época, eles chegaram a uma conclusão e a uma solução perfeita para aquele caso. Instalaram uma balança ultra fina, acoplada àquela esteira, que acusava pela diferença de peso quando a caixinha de pasta de dente estava vazia. Um braço mecânico instalado um pouco mais adiante vinha e empurrava para fora da linha de produção aquela caixinha. Solução perfeita, os índices de venda voltaram a aumentar, nenhum tipo de reclamação voltou a bater a porta daquela indústria. Depois de um ano, fazendo um balanço energético, procurando saber onde poderiam economizar energia elétrica, eles perceberam que a máquina estava desligada há 6 meses. E o mais curioso é que não voltou a acontecer o problema. Ou seja, mais nenhuma caixinha ficou vazia ao final do processo. E muito intrigados por aquilo foram pesquisar. Chamaram diretores, supervisores, responsáveis diretos. Algumas demissões acabaram acontecendo porque ninguém sabia explicar, até que foram ao operário, aquele que diretamente respondia por aquele trecho da produção. Ele falou: olha, doutor, de maneira muito simples ele disse, era muito difícil, porque vocês colocaram o arma e desarma, o botão de liga e desliga, lá no 17º andar. Então eu tinha que subir, todo dia eu chegar, e mais uma vez ao ir embora para desligar a máquina. Mas aí, o que vocês fizeram? O problema não voltou a acontecer? Ah não, a gente deu o nosso jeito. Nós nos reunimos aqui, fizemos uma vaquinha, compramos um circulador, colocamos em cima do banco. Quando a caixinha vem vazia, o vento bate e joga para fora da linha de produção e o problema nunca mais voltou a acontecer. Leon Denis nos diz, na introdução ao problema do ser e do destino, que uma constatação dolorosa atinge o pensador no entardecer da vida. Ele se torna ainda mais pungente por ocasião das impressões que tem ao retornar ao espaço. Apercebe-se, então, de que o ensino administrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, embora nos informe sobre muitas coisas, quase nada traz daquilo que mais temos necessidade de conhecer. Aqueles homens, apesar de muito conhecimento, apesar de uma teoria brilhante, apesar até de saber o que fazer do ponto de vista prático, eles não estavam ali aquinhoados por aquilo que a experiência nos traz. A minha avó, já desencarnada, dizia-nos assim de vez em quando na infância: menino, você está inventando moda. E inventar moda, quando ela dizia isso, eu já sabia que eu estava buscando resolver de um jeito diferente do correto determinado problema.
aqueles engenheiros, aqueles consultores, inventaram uma grande moda para alguma coisa que era muito simples. E talvez nós, enquanto humanidade, estejamos ainda hoje inventando muitas modas para responder a coisas simples que o nosso coração tem necessidade de compreender. A compreensão, que passa pelo sentido da vida, vai nos sendo apresentada, então, por uma receita que conhecemos já há pelo menos 2000 anos, de forma concreta, materializada no mundo, porque antes disso mesmo, através do profetismo, já nos tinha sido revelada a lei de Deus. Mas Jesus argamassou tudo isso em um evangelho. A Boa Nova nos traz, então, uma receita, que estava aqui e ali, estabelecida na lei mosaica, em outras várias culturas, mas o evangelho nos traz de maneira condensada tudo aquilo que é necessário fazer para ser feliz. A doutrina espírita, felizmente ou infelizmente, já não sabemos dizer, só foi necessária pela nossa insistência em inventar moda. Só foi necessária pela nossa insistência no erro, por querermos de maneira orgulhosa, vaidosa, egoísta muitas vezes, definir o nosso padrão de felicidade, enquanto o padrão de felicidade, segundo o Livro dos Espíritos, é a lei de Deus. Nos diz lá o Espírito de Verdade que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Todos nós, quando temos mais ou menos infelicidades, porque todos nós as temos em nossa vida, é porque estamos desviados ou porque estivemos desviados em algum momento da lei de Deus. Se pararmos para avaliar-nos, vamos perceber também que a nossa maneira de ler a vida, que a nossa maneira de estabelecer contato com as pessoas, que a nossa maneira de desenhar a nossa própria vida, a nossa rotina, ela ainda não está plenamente identificada com a lei de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, me permitam reflexão, nós percebemos até a verdade, percebemos aquilo que é melhor para nós, mas não temos ainda coragem de sair daquela zona do menor esforço, daquela zona de conforto em que estamos assentados. Eu sempre me impressionei muito, porque na infância tive muitas crises de bronquite, e meus pais, espíritas, nos levavam desde muito cedo ao consultório homeopático. E aquele médico, ele era pneumologista, homeopata e espírita. E iria curar a minha bronquite. E sempre que eu chegava no consultório dele, ele estava à porta fumando. E na minha cabeça de criança aquilo era muito difícil de compreender, porque ele vai curar a minha tosse, a minha falta de ar. Ele é espírita e ele está fumando. Não vai aqui nenhum tipo de crítica mais direta aos irmãos que ainda fazem uso do cigarro, porque tantos outros vícios nos caracterizam, material ou moralmente. Mas aquele homem era um contrassenso para mim. Quantas vezes nós somos esse contrassenso? Sabemos já, porque não é possível dizer que um médico, mesmo não espírita e não homeopata, não saiba dos malefícios do cigarro. Mais do que ninguém ele sabe, mas não tem a ver com conhecer. Percebe? Paulo nos diz isso na sua carta aos Efésios. Não basta saber, é preciso saber o que convém. Saber o que convém passa pelo sentir. Será que nós estamos efetivamente sentindo o Evangelho, a doutrina espírita? Antes disso tudo, a lei de Deus? Ou no correr da vida, ainda mais hoje, numa vida de comunicação instantânea, que a coisa tem que ser sempre em tempo real, que nos sentimos defasados todo o tempo em relação às mídias, às notícias, nós vivemos exclusivamente quase a vida material. O problema do ser, elaboração de Leon Denis neste livro que o Gilberto já apresentou, ele é, na verdade, o problema, segundo ele nos diz, do próprio pensamento. Ser ou não ser é uma questão que todos nós nos respondemos ao longo da vida, ao longo das vidas. Porque não é só mais o ser da existência real ou não, que a filosofia, na Grécia Antiga, sobretudo, elaborava para nós. Sabemos já que temos existência real pela nossa ação no mundo. Mas será que a nossa ação no mundo está coerente com aquilo que desejo ser? Com aquilo que já sei que preciso ser? Porque nenhum de nós aqui ignora mais aquilo que vai no nosso coração e que precisa ser modificado. Só que aqui e ali nós preferimos ainda a nossa zona de conforto. O menor esforço vem nos caracterizando, nos diz Leon Denis, ao longo de séculos. E a doutrina espírita talvez seja a solução definitiva e a última possibilidade que Deus tem nos oferecido sobre a terra para esse despertamento. Não seremos felizes, puros espíritos, de hoje para amanhã,
Nem mesmo nesta encarnação esse processo será fechado, definido, mas com certeza o despertamento precisa acontecer. Muitos irmãos que vieram em outros tempos nem precisaram de espiritismo para despertar. Com o Evangelho de Jesus, e tudo ali está reunido, conseguiram já realizar a sua transformação. Mas nós estamos aqui, segundo o Evangelho, como trabalhadores da última hora, tentando perceber o que da nossa experiência pode ser usado, o que do nosso sentimento pode ser usado para a transformação. Porque muito mais sério do que alguns bilhões de dólares e 3 meses de cérebros muito requintados é o tempo que nós temos perdido com as ilusões da matéria. Leon Denis nos afirma, na terceira parte deste livro, As Potências da Alma, quando ele está falando da vontade, que nós vivemos muitas vezes, por falta de vontade de ver a realidade, só a ilusão. Ele nos diz, até de maneira poética, que se parássemos para avaliar a natureza, nós veríamos, por exemplo, que não existe o tempo nublado. O tempo nublado é uma interpretação, é uma forma de ler aquilo que estamos enxergando. Porque se pudéssemos pegar um avião ou um helicóptero, veríamos que acima daquelas nuvens carregadas continua a brilhar o sol. Só que nós somos aqueles que ainda insistimos em esticar o tempo nublado. Quantas vezes levantamos, seja com o pé esquerdo ou com o pé direito, mas o fato é que de mau humor, e nos perguntamos internamente, quem foi que acendeu esse sol lá fora hoje? Porque ainda queremos que o dia se adapte a nós, e não o contrário. Queremos ainda esticar as sombras. Ele nos afirma aqui literalmente. A noite, a escuridão, é só o preceder da aurora. Será que nós realmente enxergamos assim, meus irmãos? Ou esticamos as noites das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das inquietudes, por não estarmos percebendo a realidade? Não estamos aqui falando de efeito placebo, viu? Não estamos falando da criação de alguma coisa irreal para a fuga da vida como ela é. Estamos falando da percepção de como a vida realmente é. Porque quando estamos no olho do furacão, vivendo o problema, é claro que a nossa dor parece eterna. É legítimo que assim seja. Allan Kardec fala em O Céu e o Inferno que a questão da eternidade das penas, ela se inicia quando o coração humano se percebe na dor, olha para o horizonte e não vê luz, não vê possibilidade imediata de sair daquele movimento da dor. Então é eterno, como diria o poeta, enquanto dura. Mas nós temos obrigação, enquanto espíritos imortais, de percebermos até onde vai a dor e o quanto eu preciso fazer, o quanto eu posso fazer para avançar. Ele diz que a tríade da alma, neste mesmo livro, O Problema do Ser e do Destino, é querer, saber e amar. Querer, saber, amar. Muitas vezes nos confundimos, desejando que o amar chegue antes. E até esperamos isso do outro. Nos casamos na expectativa de que o outro nos faça feliz. Temos filhos, ainda uma vez na expectativa de que eles possam produzir aquilo que imaginamos. Que eles possam devolver aquilo que investimos. Quantos de nós somos pais e pensamos assim? Outro dia atendíamos a um amigo, recém-chegado à casa espírita, que estava vivendo o maior problema da vida dele. Ele tem 3 filhos e resolveu de maneira muito prática, como qualquer bom jurista vai nos orientar, que deveria dividir o seu patrimônio antes de morrer. Então deixou tudo preparado, os papéis todos assinados e colocou uma parte do seu patrimônio no nome de cada um dos filhos. Para sua surpresa, em 3 ou 4 anos, o filho mais novo perdeu tudo aquilo que ele tinha deixado de herança em vida. E esse era o maior problema da vida dele. Não estamos aqui minimizando a sua dor, e nem o fizemos no momento, mas vamos ver, será que o problema não está quase sempre na expectativa que eu deposito no outro? O que a caridade cristã nos ensina é fazer sem olhar. É doar, é realmente deixar o nosso coração falar, sem que tenhamos expectativas sobre o outro, porque aí já é problema do outro. Fazemos muito isso com a esmola. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é muito esclarecedor, é direto nesse sentido. Dá esmola sempre que quando necessário. Sempre que necessário. Não é sempre que eu julgar que o outro vai fazer bom uso do que eu dei. Porque normalmente é isso que dizemos.
Não, mas eu tenho certeza que ele vai beber isso que eu estou dando. Mas esse já é um problema dele. Porque a intenção que eu tive foi de aplacar a fome, o frio, a sede, a falta de habitação que me foi apresentada naquele momento. Então nós estamos agindo ainda hoje quase que exclusivamente por aquilo que o mundo nos oferece. Estamos buscando paz, felicidade e tranquilidade baseados em diretrizes, em postulados que o mundo nos mostra como verdades. E é Jesus, mais uma vez, que esclarece. E Denis procura destacar aqui esta passagem. Quando Jesus nos apresenta a paz, nos promete a sua paz, ele diz: trago-vos realmente a paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Não pregamos aqui a abstenção do uso dos sentidos. Não estamos dizendo que é possível viver plenamente desmaterializado. Estamos encarnados e isso nos traz uma série de necessidades. Mas quantas dessas necessidades nós transformamos equivocadamente no ponto central da nossa vida? É Emmanuel que nos ensina que na vida existem os acessórios e existe a essência. Todo o problema está não no uso do acessório, mas na confusão que fazemos e transformamos o acessório na essência da nossa vida. Quantos, em época de IPI reduzido, de taxa de juros muito baixa também, não têm a certeza de que a sua felicidade, ou menos ainda, de que a sua necessidade está na troca de carro? E estabelece uma meta para si que muitas vezes não pode ser alcançada senão em prejuízo de uma série de essências, como o cuidado dos seus, e aí saímos para trabalhar muito mais do que aquilo que a família necessita realmente. Muitas vezes abrimos mão da saúde. Quantos empresários, quantos diretores de altas empresas, executivos, vivem hoje grandes momentos de doença, e nós também, com certeza, em menor escala, porque estamos querendo sempre mais, desejando então o amar primeiro e depositando este amor em mamon, no dinheiro, na coisa, e não dentro de nós mesmos. Nós estamos nos confundindo. Estamos, mais do que isso, nos iludindo. O grande problema do ser humano não é a decepção. O grande problema não é quando nós nos desencantamos. O problema é quando criamos uma ilusão. Quando nos desiludimos, estamos dando o primeiro passo para voltar à realidade. Por isso que Leon Denis destaca neste livro a dor como um importante mecanismo de transformação do ser humano. Porque enquanto não passamos por aquele período de dor, por aquele momento de sofrimento, não valorizamos de verdade. Basta vermos um adolescente que, ao ganhar uma mesada, é capaz de gastar tudo aquilo numa noite ou no final de semana. Mas ao receber o seu primeiro salário, dos mesmos valores daquela mesada, ele consegue viver o mês inteiro. Porque valoriza aquilo que foi fruto do seu esforço, do seu desenvolvimento. Leon Denis fala que é preciso então querer. Será que nós realmente queremos? Ou ainda é mais fácil ficarmos sentados nos nossos sofás aos domingos, zapeando pelo controle remoto, do que vir para a obra social, do que colocar realmente a nossa ação no bem, como disse o companheiro na abertura. É preciso para isso uma mudança de paradigma, é preciso para isso uma mudança de modelo da nossa vida. Leon Denis nos esclarece, nessa terceira parte mesmo, quando fala da vontade, que há em toda a alma humana dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão. Uma exterior à outra manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, fraquezas, mutabilidades e insuficiências. Enquanto ela regula nossa conduta, é a vida inferior, pontilhada de provas e males. É a vida do sensual, nos diz Leon Denis. Se formos a um bom dicionário, veremos que sensual está para além da ideia do uso equivocado do sexo como prazer e não como amor. Sensual é tudo aquilo que é concernente aos sentidos do corpo físico. Os sensuais somos nós quando damos mais atenção aos sentidos do corpo físico, a essa esfera exterior em que estamos vivendo no mundo de encarnados, do que a esfera interior, que ele diz que é a fonte da consciência. É através dessa esfera que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Apenas quando este centro de ação
domina o outro, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu fulgor e em sua beleza. Jesus, ajudando-nos nesse entendimento, ele diz que nós somos o sal da terra. E vamos pensar, o sal da terra, ou a própria propriedade do sal, é dar sabor. É aquele que confere tempero. Quando nós estamos vivendo uma vida sem sabor, sem tempero, ou quando deixamos de ser aqueles que temperam o mundo, nós estamos nos incluindo numa multidão que vive uma vida insossa. Aquilo que não tem gosto, aquilo que não tem sabor. Para combater aquilo que certamente foi o combate do nosso irmão, que estava às ruas, como a história que o Gilberto contou, para combater o desânimo, para combater a depressão, para combater a inutilidade, nós precisamos dar gosto à vida. Precisamos dar sabor, precisamos dar sentido ao viver. E isso começa, nos diz Joana de Ângeles, na nossa casa mental. Joana diz, no livro Mestre de Amor, que o nosso dia, ou a nossa vida, serão sempre aquilo que quisermos para eles. O que nós temos querido para o nosso dia? Será que acordamos, então, com aquele sentimento de mais um dia? Hoje o dia promete. Coisas que falamos, mais sério do que isso, coisas que sentimos durante a nossa vida e que vão muitas vezes contaminando as nossas relações e tirando o nosso próprio tapete. Graças a Deus, e ao entendimento que Allan Kardec e os bons espíritos nos trazem, nós não acreditamos mais, pela falta de lógica mesmo da teoria, na existência de um demônio. Só que o que o Espiritismo nos apresenta é muito pior. Seria muito melhor que o demônio existisse. Porque nós veríamos o nosso inimigo do lado de fora, e percebendo ele lá, eu conseguiria combater de maneira muito mais direta. Quando percebemos que o inimigo está aqui dentro, e mais do que isso, quando percebemos que adoramos esse inimigo, porque Paulo viveu isso, e nós vivemos também, com certeza muito mais. Ele disse, e já no final do seu apostolado, não foi lá no deserto não. Por que, Senhor? Que aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero mais, isso eu faço. É a nossa grande contradição. Por quê? A resposta, ela é o Denis que nos traz. Porque não queremos de verdade. Porque se nós quisermos de verdade, se essa potência da alma que é o querer tiver movimentado realmente a fibra do perispírito, nós então agiremos de maneira diferente. Todos nós teremos alguns ângulos da nossa vida que vamos imaginar. Quando tivermos realmente vontade daquilo, lutamos sem olhar os acessórios do caminho. Mais uma vez, fazendo poesia, ele nos fala aqui em O Problema do Ser e do Destino. É preciso caminhar na estrada da vida sem olhar as moitas do caminho. É preciso caminhar sem dar atenção às florezinhas do caminho. E nós vemos muito isso na obra de André Luiz. Quantas vezes o seu supervisor precisa aconselhá-lo, a ele, a Hilário, que se assemelham tanto a nós, né? Na inquietude, na impulsividade, porque eles querem parar no meio do caminho para atender a um e outro, enquanto o objetivo final está lá estabelecido. Não é indiferença, não é frieza, mas aquele que está ao caminho não é naquele momento o produto, o objetivo. Muitas vezes, Deus coloca acessórios em nossa vida possíveis para nos tentar. Palavra do Livro dos Espíritos. A tentação é justamente aquilo que está em teste, nos trazendo uma prova. Será que realmente esse filho percebeu o seu objetivo, o sentido de sua vida? Ou muitas vezes ele está se confundindo aqui no meio do caminho? E não é maldade de Deus, não. Porque quando uma prova nos chega, nós temos a oportunidade de conferir se realmente sabemos. Como a história do nosso início. Aqueles engenheiros tiveram uma grande oportunidade de aprender que a teoria não é tudo, mas que a experiência da vida pode resolver da mesma forma e de maneira muito mais econômica. Será que não existe, meus irmãos, uma forma mais econômica do que a que nós estabelecemos para nós, no hoje, de chegar à felicidade? Não é nenhuma novidade.
Chico escreveu 400 e poucos livros, sem novidades. Leon Denis nos traz toda a sua obra de maneira tão detalhada, sem novidades. Porque Allan Kardec também não trouxe novidades. O Evangelho de Jesus, esse sim, pela imaturidade do nosso momento, ele foi a grande novidade. A boa nova. A meta do amor. Mas para alcançarmos isso, meus irmãos, é necessário estratégia. É necessário método. Essa palavra estratégia, ela vem do grego estratego. E estratego era uma profissão na Grécia Antiga. Era aquilo que se assemelha hoje a uma alta patente do nosso militarismo, um general talvez. O estratego era aquele que subia na colina mais alta de Atenas e antevia a guerra. Ele tinha a missão de olhar para o terreno, para o território, e antever, ter a presciência do combate, observar quais seriam os ângulos possíveis, onde os exércitos se encontrariam, quais eram as possibilidades de escoamento das tropas, de que forma que a cavalaria poderia ultrapassar. Ele precisava ver com antecedência para preparar os seus homens. E Leon Denis nos fala que é preciso ver a nossa vida também com antecedência, com antecipação. É a gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 16, a teoria da presciência. Será que nós temos feito o exercício que os bons espíritos nos apresentam, nos aconselham, de olhar a nossa vida de maneira antecipada, olhar o futuro que queremos, planejar, ter estratégia? Não vai aqui, mais uma vez, nenhum tipo de direta ou indireta à nossa prática no dia a dia, até porque todos talvez temos passado ou passemos por isso ainda. Mas já repararam aqueles irmãos que ao sentar num restaurante, lhe é colocado na mão um menu, um cardápio, e quando ele está acompanhado, ele diz assim, olha, tanto faz, pode escolher você. Na lei de Deus, meus irmãos, guardadas as proporções, não existe isso de tanto faz. Escolhe você por mim. Agora vejamos, estamos no mundo espiritual, prestes a reencarnar, o guia do nosso lado pergunta, e aí, Saulo, que tipo de reencarnação você vai querer? Não, tanto faz. É ruim que tanto faz, porque entre o Brasil e o Oriente Médio vai uma grande diferença. Porque entre nascer em berço espírita ou precisar usar um véu islâmico vai uma grande diferença. E não estamos aqui fazendo nenhum tipo de análise pejorativa de outra cultura ou de outra religião. Estamos tentando aproveitar aquilo que os bons espíritos estão nos dizendo. Outro dia mesmo, o espírito nos dizia isso. Talvez, na tua vida, e talvez valha para todos nós, essa circunstância não se repita. Talvez, na tua vida, essa circunstância não se repita. Claro que ele estava falando da vida do espírito imortal. E a circunstância é esta encarnação. Vamos avaliar quantas pessoas neste planeta Terra têm a possibilidade que temos hoje às 20 horas e 30 minutos de uma segunda-feira à noite. No Brasil, nós somos 3%. No mundo, nós nem existimos matematicamente. Nem é possível a estatística avaliar. Liberdade de expressão, de culto, liberdade de transitarmos no mundo, de pensarmos aquilo que desejamos, nós não temos isso em qualquer canto do planeta Terra. A circunstância familiar, profissional, social, da qual reclamamos tanto, talvez não se repita, porque existem muito poucas melhores do que essa. E nós, muitas vezes, por estarmos vivenciando esta, não percebemos. Não temos noção do conjunto e reclamamos da nossa vida. Todos aqui devem, porque estamos em Jacarepaguá, quando falamos na Barra, na Zona Sul, precisamos ter esse cuidado. Mas a maioria de nós vai ao mercado. Não temos empregados para esse tipo de tarefa. E a fila do mercado, como qualquer fila, que agora a fila de banco está em desuso, né? Mas na fila do mercado, nós temos a oportunidade de perceber isso. Como a criatura humana gosta de reclamar. Às vezes reclamação sem motivo. Outro dia eu estava no mercado, no Guanabara para piorar, e aí uma senhora levantou a cabeça assim e disse, esse teto aqui, esse ar-condicionado aqui, vive pingando. Aí eu fiquei observando, não tinha uma gota, não tinha nenhum tipo de água caindo sobre nós. Mas ela já não tinha do que reclamar.
e estava reclamando do que estava por vir. Quando a gente quer, consegue fazer presciência, né? Ela ficou olhando. Daqui a pouco cai uma gota do ar-condicionado no olho dela. Eu juro que eu não pensei bem feito. Mas eu fiquei avaliando se às vezes nós não estamos querendo com toda a vontade que está nos dizendo aqui Leon Denis, mas a coisa errada. Queremos de maneira torta. Queremos sem estratégia, sem avaliação. Talvez se ela quisesse que a moça do caixa fosse um pouco mais rápida, fosse possível. Só que ela não queria aquilo. Ela queria reclamar. Nós reclamamos do sol, da chuva, do frio, do calor. No Rio de Janeiro, então, qualquer 19 graus é uma reclamação danada. Porque nós não estamos sabendo avaliar o nosso futuro. Então exageramos essa esfera de ação que vai passar. É essa o maior ensinamento, é essa a maior virtude que o Espiritismo pode nos apresentar. Erasto, no livro dos Médiuns, diz isso. Toda e qualquer comunicação com o mundo dos espíritos serve única e exclusivamente, é a expressão dele, para comprovar-vos a imortalidade e para convencer-vos de que vale a pena continuar vivendo. A Organização Mundial da Saúde estabelece hoje como a principal doença, como o mal do século, não Alzheimer, Parkinson, câncer, AIDS, nada disso, as endemias que atingem os mais diversos continentes, mas é a depressão. O mal do século é a depressão. E a depressão, meus irmãos, sob a ótica espírita, de Joana de Ângeles, sobretudo, mas que está baseada numa reflexão claramente feita aqui por Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino, a depressão é o contrário da oração. Porque o que é o depressivo? É aquele que está trancado em si mesmo. É aquele que está isolado do mundo. É aquele que desenvolve determinados pânicos pelo convívio com o outro, pelo diferente, pelo pensamento que vem de fora. Ele se basta. E muitas vezes nem ele se basta. E isso vira um quadro clínico grave. A oração é o processo contrário. É quando nós nos abrimos. É quando saímos de nós mesmos e procuramos o superior. E procuramos aquela fonte inesgotável de bem, de virtude, de beleza, como nos diz Denis, em Deus. Porque aqui no Ocidente, nos enganamos durante muito tempo, acreditando que Deus não só estava do lado de fora, como assentado no seu trono, a julgar os atos dos seres humanos. Allan Kardec nos ensina em A Gênese que Deus, na verdade, é aquilo em que estamos todos nós mergulhados. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Mas como pode revolta, depressão, males que criamos, o Evangelho nos aponta 2 itens, pelo menos, que devem ser de avaliação nossa. Tormento de voluntários. Aquilo que inventamos. A minha avó tinha razão mais uma vez, e o operário da fábrica também. Inventamos moda, tormento de voluntários. E as causas atuais das aflições, que Allan Kardec afirma serem muito mais numerosas do que as causas anteriores. O nosso problema não é karma, até porque isso nem existe em espiritismo. Nosso professor José Jorge era muito pródigo em divulgar isso. Ele dizia que karma só existe em Minas Gerais, porque o pessoal vai com muita karma, né? Carminho, carminho. Mas não existe em espiritismo karma, porque karma seria aquela cota de dores a que somos obrigados a suportar pela nossa experiência pregressa. Allan Kardec fala em O Céu e o Inferno, que a Terra é um planeta muito mais de provas do que de expiações. Porque a expiação, como aquele sofrimento consciente, como o expurgo que a alma vem fazendo daquilo que perpetrou no passado, poucos de nós estamos em condição de fazer. Sabe por quê? Porque reclamamos. Ele diz isso lá. A expiação é caracterizada pela conscientização do mal praticado. Quando nós estamos conscientes da besteira que fazemos, andamos pianinho, na linha. Se nós estamos hoje desviados, é porque ainda não estamos plenamente conscientes daquilo que fizemos. Não estamos plenamente conscientes nem do que fazemos, nem do ponto de vista social, político. Do ponto de vista político vem mais um exercício aí, né? Onde nós vamos votar e vamos esquecer em quem votamos. Nós não estamos conscientes nem da escolha material que fazemos, porque vamos comprar um carro sem ter certeza que precisamos dele. Vamos ao shopping passar o cartão de crédito
porque existe um vazio emocional dentro de nós. Não vai nenhum tipo de aviso também às mulheres aqui, apesar de que isso é mais recorrente entre elas. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê a vaidade tomando conta do espírito humano, inclusive dos homens. Às vezes vamos acessar bens de consumo para nos sentirmos poderosos, para sentirmos que somos alguma coisa que não está na matéria conseguir absorver. Essa paz íntima, essa sensação de que somos criaturas importantes, não está no acesso à matéria, ao conteúdo exterior do mundo. Está no acesso a nós mesmos. Por uma questão cultural, nós não estamos acostumados com a meditação, como os orientais o fazem muito. E Leon Denis está dizendo aqui, a cada oração, o espírita precisaria antecipadamente meditar. Porque como vou buscar a Deus antes de saber aquilo de que preciso? Acabo buscando a Deus pedindo meia dúzia de coisas que Ele nunca vai me dar. O nosso irmão Severino Celestino, lá do Nordeste, tem feito um trabalho muito interessante em torno das traduções do Novo, mas ainda mais no seu caso, do Velho Testamento. E ele estudou o Salmo 23, se não me engano, e ele percebeu uma diferença muito interessante que está justamente na base daquilo que costumamos ver como a ideia de Deus, e que o Espiritismo está nos ensinando a revolucionar. Porque o Salmo, se pegarmos lá as Escrituras, dirá assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dando a entender que tudo aquilo que eu quiser, inclusive do ponto de vista material, eu terei, porque nada me faltará. E a tradução real, sem os enxertos, sem os desvios que nós mesmos fizemos nas Escrituras, diz lá, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Vejamos, a diferença parece pequena, mas é enorme. Deus não nos falta, mesmo na falta daquilo que é material, daquilo que é passageiro. Porque do ponto de vista do que é eterno, Deus nunca nos falta. Só que às vezes nos falta método, estratégia para irmos ao encontro de Deus. Denis afirma aqui que só tem existência real aquilo que puder existir para sempre. Era bom que fizéssemos um inventário da nossa vida. Daquilo que fazemos uso no nosso dia a dia. Vamos pegar o dia de hoje. Vamos fazer uma lista. Usei isso, usei aquilo outro. De todas essas coisas, quantas delas existirão para sempre? Veremos que são muito poucas. Primeiro porque estamos encarnados. Então gastamos muito mais tempo no cuidado com o corpo físico do que no cuidado de nós mesmos espíritos. É natural que assim seja. Pelo menos 8 horas, trabalhamos profissionalmente para dar conta do sustento de nós próprios e da família. Dependendo do lugar que moramos e que trabalhamos, levamos mais umas 6 horas no transporte. No Brasil Central nem sempre se trabalha muito, né? Nós temos pelo menos mais um tanto de transporte. Nós temos os cuidados da higiene pessoal, da alimentação. Se formos fazendo as contas aí, tirando o tempo que vamos dormir, nos sobram poucos minutos. Mas tudo bem, é suficiente. Desde que possamos dar qualidade a esses minutos. Um amigo meu diz, Saulo, quem não tem tempo de tomar café, já deixou de orar há muito tempo. Eu fiquei pensando no que ele disse, né, e testando a minha rotina, e realmente, né, se nós que estamos absolutamente influenciados pela matéria, temos uma vida corrida a ponto de não conseguirmos alimentar o próprio corpo, será que estamos lembrando que somos espíritos? É preciso, mais uma vez, estratégia, ferramenta. Quando ele divide este livro em o problema do ser, o problema do destino e as potências da alma, e daí vem o pequeno detalhe, que talvez, por ser o título do livro, faça uma grande diferença, mas é só um pequeno detalhe, porque esse livro, em francês, ele nunca foi o problema do ser, do destino e da dor. Ele sempre foi o problema do ser e do destino. No entanto, algumas traduções brasileiras, até é importante que se diga, com autorização por escrito de Leon Denis, incluíram o vocábulo dor no título. Mas ele, no original francês, nunca o fez. Então, o que foi feito aqui foi simplesmente respeitar aquilo que o autor definiu no original, porque se nós fôssemos também avaliar o livro, e alguns de nós o farão mais tarde,
veremos que a primeira parte do livro é o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte, as potências da alma. Não existe um problema da dor. A dor é simplesmente uma das potências da alma, daquelas que Leon Denis elencou ali. Mas ele está aqui nos afirmando, nesta divisão, que o problema do ser e o problema do destino são uma só e a mesma coisa. Por que isso? Porque enquanto nós nos enxergamos como corpo, como matéria, como corpos físicos, nós não temos absolutamente visão de destino. Não existe destino para nós. Nós estamos vivendo exclusivamente o hoje. E por isso ele diz, só tem existência real o que existir para sempre. O que você está vivendo hoje, mas amanhã vai deixar de existir, é porque não existiu. Veja bem, parece uma confusão filosófica, mas não. Esta roupa que estou vestindo, a casa em que eu moro, o carro com o qual me transporto, estas paredes abençoadas da casa espírita, este mundo em que estamos vivendo, não tem existência real, porque vão morrer um dia. Assim como o meu corpo físico também. O que tem existência real sou eu, espírito. O meu pensamento e aquilo que eu produzo. Isso sim tem existência real. E muitas vezes estamos no exercício de dar qualidade à existência real do nosso pensamento. Porque quantas vezes nem colocamos, nem expressamos aquilo que pensamos, mas lá no fundo vai aquela ideia. E aquela ideia nos contamina de tal forma que a nossa ação no mundo é impregnada por ela. Uma companheira lá no Centro Espírita, tenho até a impressão de que alguns já terão ouvido esta história, mas ela vem bem de acordo com aquilo que Denis nos apresenta no capítulo A Vontade, porque ele fala que muitas vezes o pensamento ele vai precisar de um controle quase policial, porque no estado em que nós estamos, não é simples controlar e manter o nosso pensamento sempre elevado. Aquilo que a codificação chama de estado de prece é bastante complicado de se atingir. Estar vivendo em estado de prece todo o tempo. É preciso para isso também método. E uma companheira nossa, na Casa Espírita, da qual vimos, o Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, ela nos contou e autorizou naturalmente que nós usássemos isso como um estudo de caso, que estava saindo de uma reunião como essa, e ela se encaminhou para o ponto de ônibus. Aqueles que conhecem o CELD vão lembrar bem, a nossa casa fica atrás de um mercado, e existe um ponto de ônibus que fica sempre muito movimentado no fim das reuniões. E ela estava ali aguardando o seu ônibus por 10, 20, 30, 60 minutos e o ônibus não vinha, o ponto foi se esvaziando, até que lá na esquina, depois de uma longa espera, o ônibus veio. E aí ela levantou-se da cadeirinha, fez sinal, e como todos nós já vivenciamos, o ônibus não parou. E em não parando, aconteceu uma coisa dentro dela. Muito parecida com algumas coisas que acontecem em nós, no trânsito, né? Diante das nossas crianças, em tantas oportunidades da nossa vida. Ela ficou irada. Ela se viu em cólera, como o Evangelho nos aponta aqui. E nesse momento, naturalmente, tinha esquecido já que veio da Casa Espírita há uma hora só, tinha esquecido que era médium já há muito tempo, e ela falou alguma coisa para aquele motorista. Apesar dele não ter ouvido, naturalmente, ele passou muito rápido, mas o problema que está aqui em análise é o pensamento. Então ela falou assim, vai encontrar um poste na próxima esquina. Ela falou isso. Só que quando ela foi falando isso e acompanhando o ônibus, o Gilberto vai lembrar bem que a nossa casa ela tem um andar a mais que o mercado. Então foi entrando aqui no campo de visão dela o Centro Espírita. E ela lembrou, meu Deus, eu sou cristã. Eu estudo o Evangelho. Eu sou médium da casa, morreu de vergonha, porque alguém que tomou passe com ela poderia estar ali naquela hora. E aí ela fez aquilo que Denis diz que é o policial do pensamento. Ela falou mais alto ainda, mas vai conseguir desviar, meu irmão. Ou seja, tentando, não sei se conseguiu, tentando consertar aquilo que ela já tinha lançado ao fluido cósmico universal. Policiando seu pensamento. Palmas para ela, porque realmente, naquela ocasião ali, ela usou o que ela sabia. Infelizmente, não se trata ainda de uma criatura transformada, como nós somos também. Mas nós precisamos iniciar esse processo. Precisamos, para isso, como nos diz Santo Agostinho, em Livro dos Espíritos, nos conhecer. Será que nós nos conhecemos? Ou ainda somos aqueles que dizemos assim, não, eu sou imprevisível. Só quando acontecer que eu vou saber como é que eu ajo. Meu Deus! Então nós somos absolutamente inconscientes de nós mesmos. Não sabemos do que somos capazes.
É tão perigoso que ao chegarmos no mundo espiritual, podemos ter a bênção, que talvez não seja exatamente aquilo que desejamos para nós, da perda completa da memória. Porque se ficarmos pensando muito naquilo que fomos na última encarnação, só vem confusão na cabeça. Então os guias apagam tudo aquilo, para que lá na frente você possa então reaver as suas ideias. Será que é isso? Será que ainda vai ser essa a nossa situação no mundo espiritual? Ou nós temos já hoje no nosso colo todas as ferramentas possíveis para chegarmos de forma diferente, sabendo já o que queremos? Nem que o exercício comece lá no cardápio do restaurante. Deve ter alguma coisa que me agrada mais. Um tio meu diz isso. Saulo, eu fiz uma coisa 5 vezes na vida. Eu juro que a sexta eu não faço. Eu falei, o que foi, tio Pedro? Casar. Nunca mais eu faço isso. Eu falei, por quê? Você se arrepende da instituição casamento, tentando levar um pouco mais a sério do que ele, né? Aí ele falou, não, eu nunca escolhi com quem eu casaria. Olha que interessante. Era aquilo que surgia na minha vida. Será que é assim que nós vamos andando? Mesmo quando estamos falando de criaturas, de irmãos nossos, é aquilo que surge na nossa vida que a gente vai agarrar? Porque também tem aquele que vive o contrário disso, né? Um amigo meu, que passou no concurso público, e ele se viu numa repartição onde o chefe era muito autoritário. Como tem estabilidade, então ele foi lá e pediu logo uma permuta. Arrumou alguém para ficar no lugar dele e foi para outra sessão. Isso 1 mês depois. Ele me contava a história dizendo, Saulo, tem 2 anos e eu passei por 19 sessões. Aí eu falei, caramba, 19? Tentei fazer uma conta rápida na cabeça e me confundi, porque afinal de contas, ele não ficou nem 2 meses em cada sessão. Eu não sei se em 2 meses dá para conhecer alguém direito, né? E aí, ele não me perguntou nada, eu fiquei quieto. Mas no final ele falou, o que o Espiritismo diz sobre isso? Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou dizer para ele? Porque o Espiritismo diz não é bom. Mas eu disse para ele, olha, escolhe o 20º e fica. Porque é a oportunidade que Deus está te dando de aprender alguma coisa com esse tipo de gente. Né? Porque existem personalidades que se repetem em nossa vida. E talvez esse meu tio nem esteja fazendo a avaliação perfeita, porque ele no final disse, olha, vou te dizer, os mesmos problemas com todas elas, as mesmas complicações com os filhos, as mesmas vizinhanças complicadas, os problemas se repetem. Talvez até porque não escolhemos bem. Talvez até porque não planejamos antecipadamente aquilo que é o nosso futuro. Vejam bem, não é o futuro do outro. O que está sendo tratado é o nosso futuro. A nossa felicidade. Será que realmente compreendemos o que seja querer? Será que já não está na hora de querermos melhor? De querermos mais de acordo com aquilo que já vimos que é a receita ideal? Besteira de orgulho nosso. Porque quando somos adolescentes, se justifica isso. Papai e mamãe disse que é por aqui, mas eu vou tentar por ali só para provar que existe um caminho diferente. Até aí tudo bem. Perdoa-se. Cognitivamente, entende-se o que está acontecendo naquela cabeça. Mas nós somos criaturas já, a princípio, caminhando para a maturidade. Como proceder do ponto de vista espiritual dessa maturidade daqui para frente? Vamos continuar escolhendo caminhos que são tão escusos, enquanto há caminhos já atravessados por irmãos nossos que chegaram a um fim feliz. Por que não fazer desse jeito também? A figura de Jesus, ela perde aquele peso santificado que demos em outras religiões, quando o Livro dos Espíritos nos aponta que ele é o guia e modelo. Se não tiverem trocado nada no dicionário, guia é aquele que aponta o caminho. Guia é aquele que indica por onde andar. É aquele que facilita o conhecimento de um local. E modelo é aquilo que eu imito. A receita para a nossa felicidade é imitar Jesus. Alguém vai pensar, mas isso não é fácil, Saulo. E ele também não disse que seria. Lá no Evangelho de João, ele fala, no mundo tereis aflições. Ele está legitimando a dor que vamos encontrar no mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como dizendo, se eu venci o mundo, tu podes vencer também. Porque ele não é um santo que desceu do paraíso
para realizar na terra prodígios inalcançáveis por nós. Ele é guia e modelo. Que no meu dia a dia, mais particular, eu possa imitar Jesus. A descoberta de uma outra esfera de ação do Espírito, como nos diz Leon Denis neste livro, O Problema do Ser e do Destino, sobretudo na terceira parte, a vontade, que estamos destacando aqui, é exatamente quando nos dispomos, de maneira consciente, a mergulhar em nós mesmos. Descobrir uma outra esfera de ação só é possível, meus irmãos, com estratégia, com meditação e com oração. Porque saber, nós sabemos já. André Luiz diz que todos nós que temos pelo menos 45 minutos de casa espírita, já não poderemos mais dizer que não sabíamos. Coincidentemente, temos aqui 48. Então estamos já a 3 minutos de prorrogação, segundo André Luiz. Todo mundo sabe o suficiente já para mudar aquilo que já o incomoda. Porque, aliás, a consciência já aponta isso. Todos nós temos noção plena do certo e do errado. Há um tempo também um espírito, um estudo, dessa vez bem coletivo, disse assim: vocês vão perceber de maneira muito clara o que é o bem e o que é o mal. O bem é tudo aquilo que você pode fazer e divulgar. O mal é qualquer coisa que você faz e esconde de alguém. Eu fiquei muito preocupado, porque a gente vive escondendo coisa dos outros. Muitas vezes vivemos uma vida de máscara. E aquilo que somos de verdade, nós escondemos. Por fuga do convívio com o diferente. Por fuga do aprendizado que nos é necessário. Porque quando aquele irmão foge do chefe autoritário, ele está dizendo assim, ó, Deus me perdoa, mas essa circunstância aqui foi por acaso. Eu não tenho nada que aprender com isso. Então eu vou mudar de repartição. Quantas vezes nós fazemos isso? Até na casa espírita, né? Mudamos de centro espírita porque não concordamos com nada lá dentro. Quer dizer, então, que é o sol ou o tempo nublado que tem que se adaptar à nossa escuridão? Paulo faz essa distinção de maneira claríssima. Lá no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele fala assim, antes eras trevas. Está falando conosco, com os nossos irmãos lá de Éfeso, mas com todos aqueles que têm o Evangelho do Senhor em mãos. Antes eras trevas. Antes de receber tantas consolações, e no nosso caso aqui, pelo menos 3 importantes consolações, através da revelação mosaica, do Evangelho de Jesus e agora do Espiritismo. Antes disso, éramos trevas. E ele continua, mas hoje sois luz. É preciso, portanto, que vivais na luz do Senhor. Porque só ter luz, só fazer parte, não adianta. Porque nenhum de nós, pelo simples fato de estarmos na casa de Eurípides Barçanufo, vamos encontrar com ele quando desencarnarmos. Não teremos um lugar no céu definido porque vimos ao templo espírita e cumprimos a nossa Eucaristia semanal. Isso não existe em Espiritismo. O que vale de verdade é aquilo que fazemos lá fora disso que estamos aqui compreendendo. Então sabemos já, diz Leon Denis, querer, saber, amar. Que nós sabemos, sabemos. Mas será que nós queremos de verdade? Ou conforme o livro dos Espíritos nos aponta, a nossa vontade é tão incipiente que a gente quer, mas fica muito satisfeito se não acontecer aquilo que a gente queria. Eu quero, mas se acontecer o contrário do que eu quero, tá bom também. De novo é a filosofia do tanto faz. Filosofia de botequim. Deixa a vida me levar, é a vida que leva eu. Isso só serve para botequim. Se servir. Porque nós tocamos a nossa vida. Nós somos os protagonistas, os diretores, os atores principais deste cenário. Quando nós transferimos para o outro, nós estamos abrindo mão da possibilidade de sermos felizes, porque o outro não tem capacidade de realizar a nossa felicidade. Quando muito, nós conseguimos realizar a nossa. Isso não é egoísmo, porque essa felicidade só é possível no convívio. Isso é vontade. Querer, usar da nossa vontade. Porque só, meus irmãos, sabendo e querendo bem, é que vamos conseguir de verdade amar. Porque hoje nós falamos eu te amo, nos referindo a processos
que nem sentimentos são. Muitas vezes estamos falando de sensações. Sensação de prazer físico, de segurança emocional. Quando nós soubermos realmente o que é amar, nós teremos usado de maneira pungente a nossa vontade. Só que insistimos, para que usemos a nossa vontade, é necessário descobrir que temos. É o que ele está dizendo aqui. O que tem de belo e de superior em mim só é descoberto quando eu faço o processo de autoconhecimento. Quando eu mergulho em mim mesmo e vejo, honestamente, diante do espelho, o que eu sou ainda e que eu não quero ser mais. O que eu ainda ajo no mundo e que eu não quero mais agir. O que eu ainda penso na direção do outro e que eu não quero mais pensar. No livro Contos e Apólogos, pela psicografia de Chico, nós temos um caso muito interessante da mulher atormentada, que demonstra para a gente de maneira muito clara que enquanto estamos depositando o conceito de amor naquilo que é fugidio, passageiro, nós vamos de desilusão em desilusão, porque em verdade vamos de ilusão em ilusão. Houve um momento em que uma caravana passava pelos arredores do Templo de Jerusalém. Isso era muito comum, porque Jerusalém, já à época, uma cidade cosmopolita, recebia muitos viajantes. E aquela mulher sempre se colocava à beira do caminho, porque ela tinha uma loja de essências, para onde ela costumava atrair os turistas, através realmente daqueles aromas, e ali estabelecia, digamos assim, uma casa de prazeres materiais, onde os viajantes poderiam também se locupletar naquilo que o corpo físico pode oferecer de sensações prazerosas. E ela viu, no cair da tarde, um homem que se destacava pela sua beleza, vindo em meio a uma caravana, mas que ficou assim isolado daquele grupo durante alguns minutos. Ela se dirigiu àquele homem e, com todo o seu poder de atração, com toda a sua beleza física, falou para ele mais ou menos nesses termos: ó homem, descubro em ti um cansaço físico, mas um grande poder espiritual, e vejo em teus olhos uma chama diferente. Por que não vens comigo? Tem uma loja de essências, onde a minha beleza, onde a música, onde os manjares poderão te dar uma vida regalada, feliz. Vens comigo. Quem sabe, talvez, eu não possa até rever alguns pontos de vista e ficar só contigo, porque percebo em teu olhar um brilho diferente, e talvez por isso te ame. E aquele jovem nada respondia. Ela foi enfurecendo porque estava acostumada a tê-los todos a seus pés, e perguntou de maneira muito incisiva: tu não vens? E aquele jovem mancebo, com o cabelo cortado à nazarena, com os olhos muito vivos, disse: hoje não, talvez amanhã. E ela saiu dali enfurecida. E dali a 2 anos, numa outra paisagem, em torno do tanque de Betesda, nós vamos ver Jesus curando um paralítico, enquanto um cego aguardava a sua vez. E uma mulher idosa, já muito idosa, veio ao seu encontro rogando ajuda, rogando seu suporte espiritual, porque uma mulher carcomida pela lepra naquele momento, a conhecida hoje hanseníase, precisava de cuidados últimos. E ele não pensa 2 vezes, cura o cego que estava no aguardo e vai na direção de um ambiente andrajoso, sujo, onde ele entrevia uma antiga casa de prazeres terrestres. Ele vê aquela mulher esticada ao solo, relembra a paisagem de 2 anos anteriores, onde talvez aquele mesmo espírito, mais iludido pelas coisas do mundo, lhe oferecia tudo aquilo que a carne pode nos oferecer de prazer. E ela também adivinha naquele olhar o jovem mancebo que estava diante dela e que não percebeu ser o Senhor, ser o Messias prometido. E ela diz: ah, Senhor, agora que tu vens, já não posso te oferecer mais nada. Estou aqui quase arrependida da vida que levei. Olha meu corpo, ele já não é mais belo, eu já não tenho mais o que lhe dar. Por que tu vens agora? E Jesus, na sua memória plena, completa, certamente, ele relembra o quadro de 2 anos anteriores, relembra integralmente a frase proferida por ela e repete:
porque hoje descubro em teu olhar uma chama diferente, e talvez por isso te ame. Conta a tradição espiritual que Jesus a retira em seus braços e ali mesmo ela desencarna, plenamente arrependida da vida que levou, mas mais do que isso, com vontade firme de modificar. Desta vez, feliz ou infelizmente, numa outra oportunidade reencarnatória só. Nós, que estamos vendo Jesus entrar por aquela porta, nesta encarnação, nos encontrar combalidos ou não, cheios de chagas, ou talvez não, vivendo a plenitude do que o corpo pode oferecer, ou na decrepitude dele já, que possamos aproveitar o momento, que possamos desejar o colo de Jesus, querendo de verdade, querendo com altivez, mas também com humildade, que nós possamos saber que esse é o caminho, que essa é a verdade plena e que essa é a vida única para a nossa felicidade. Porque querendo e sabendo, certamente estaremos plenamente preparados para amar. E aí não precisaremos de mais um livro, porque será então, este, por exemplo, só mais um livro. Hoje é um tratado, assim como a codificação, de método de transformação, de método de felicidade. Porque se acreditamos que um dia vivemos na treva e que hoje a nossa vida fez lume pelo encontro com o Espiritismo, porque ela se transforma pelo saber que aqui apreendemos, que nós possamos viver nessa luz, transformando, praticando, vivendo efetivamente o Evangelho do Senhor e descobrindo, talvez no final da vida, quem sabe amanhã ou logo depois, que o sol sempre estará lá para irradiar e que o alvorecer está por vir, mesmo que a noite de hoje ela seja densa, ela seja espessa. No momento em que a noite se faz mais escurecida, é porque está quase amanhecendo. Que nós possamos viver a vida real, nos colocando no ponto de vista da vida espiritual. Porque com certeza, e só assim, estaremos caminhando ao encontro de Jesus, ao encontro da nossa felicidade. Graças a Deus.